animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Aí continua. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinham declarado coisa alguma. O que eu aprendo dessa palavra? Os irmãos sabem que Neemias era copeiro do rei, provavelmente não nasceu em Jerusalém, né? Os irmãos sabem bem da história, os filhos de Israel pecaram, Deus permitiu que os inimigos fossem, e muitos foram levados para o cativeiro. E esses que foram levados para o cativeiro tiveram filhos lá. Esses filhos que nasceram lá em terra estranha são considerados judeus. E Neemias é uma dessas pessoas. Nesse momento, quando ele ficou sabendo da situação, ele era apenas o copeiro do rei. E quem servia ao rei, a tradição e a história diz que não podia estar triste. O rei poderia soltar uma sentença de morte. Só que quando Neemias ficou sabendo da história por outras pessoas, porque ele não tinha ido lá, ele ficou sabendo dos seus irmãos que vieram de lá, se eu não me engano, Anani e outros que vieram, dizendo que Jerusalém estava devastada, que os muros estavam derrubados, as portas queimadas a fogo, e os poucos ainda que viviam lá, viviam em opróbrio, ou seja, em vergonha, passando necessidade. Porque imagine, uma cidade destruída, porta queimada, sem muro, terra de ninguém. Na verdade, todo mundo que passava lá falava, Jerusalém tem ruínas, o povo foi cativo, foi levado cativo. E quem queria ir para lá? Ninguém queria ir para lá. Quando ele ficou sabendo da situação, é assim, quando nós temos um propósito, que esse propósito precisa ser cumprido nas nossas vidas, tem que acontecer alguma coisa para nos empurrar para esse propósito. Quando Neemias perguntou para os seus irmãos e ele ficou sabendo da situação, ele se indignou. Só que a Bíblia fala que antes de chegar diante do rei, a Bíblia fala que quando ele ficou sabendo, ele chorou, ele jejuou e ele orou ao Deus do céu, fazendo confissão de pecados inclusive, pedindo para que Deus desse graça para ele chegar diante do rei e encontrar uma forma de pedir autorização para ir. Agora eu falo para você, ele vivia no palácio, ele comia do bom e do melhor, ele era um dos serviçais do rei. O copeiro, ele, antes de o rei degustar ou beber alguma coisa, era ele que fazia isso antes. Ou seja, se alguém fizesse algo mal contra o rei, era ele que morria. Se tivesse colocado veneno, alguma coisa, ele morreria, porque ele provou antes do rei. E ele não podia fazer isso de forma alguma triste. Só que o rei percebeu. Quando o rei percebeu que ele estava triste, o rei ainda disse, isso só pode ser, ele sabia que ele não estava doente, isso só pode ser tristeza de coração. O rei identificou qual que era o que tinha. Então, desse contexto todo, ele falou assim, então, como eu estaria feliz sabendo a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, está daquele jeito, como que eu vou ficar feliz? Então eu peço ao Senhor que me autorize para que eu vá lá e reedifique a cidade. Olha só, olha a responsabilidade que esse homem estava pegando ali. E ele falou assim, se não for pedir muito ainda, eu peço que o rei me dê autorização para que eu vá até o responsável das madeiras, para que me libere madeiras, o rei me dê cartas, para que eu passe as fronteiras sem ter problema nenhum, para que eu consiga chegar até o meu destino. Então, a Bíblia não fala, mas Neemias chamou algumas pessoas para ir com ele. Ele foi com o rei, liberou a cavalgadaria real, algumas pessoas que fossem com ele. Neemias não foi só. E
óbvio, quando você se levanta para fazer algo para Deus, era algo que ele estava fazendo errado? Não era algo errado. Só que, se você observar pela ótica humana, por que Neemias saiu do palácio? Ele tinha do bom e do melhor. Se preocupar com os irmãos dele que estão lá do outro lado. Para quê? Assim, é por orgulho? Não, é porque ele tinha um propósito. Quando Deus levantar alguém para um propósito, ele teria que reerguer os muros, consertar as portas, reerguer a cidade, para depois de tudo isso, a glória ser para Deus. Ele não ia levar a glória, ele não ia de jeito nenhum, porque ele sabia, e quando Deus viu no coração dele o desejo de reconstruir, Deus viu, esse coração é um coração sincero, não vai levar a glória para ele, vai trazer a glória para mim. Então ele foi. Quando ele chega lá, Deus já tinha dado uma estratégia. Só que ele não disse para ninguém. Ele conseguiu algumas pessoas que, né, no contexto bíblico vai dizer que as pessoas disseram, nós estamos com você. Se você observar, depois vocês pegam direitinho e começam a ler. A Bíblia fala que eles iam para beber água, com uma mão bebia a água, com outras tinha arma. Os que estavam trabalhando iam com uma mão, estava fazendo, com a outra tinha uma arma. E eles se revezavam entre as portas. Tinha sempre alguém na brecha, tinha sempre alguém consertando uma porta. Os que não estavam consertando estavam de guarda. E aí o adversário viu, eles têm estratégia, não vou conseguir entrar. Enviou uma pessoa lá, falou assim, tem uns nossos amigos ali que estão chamando você para uma reunião. Desça até lá, vem com a gente, vem aquela coisa, vem tomar um café na minha casa, né? Aquela coisa aí, Neemias bateu o pé e falou assim, eu não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra. Se você observar, antes de o rei liberar, o rei junto da rainha, o texto fala, ele junto da rainha, ele pergunta, mas quanto tempo você ficará fora? O rei só liberou, porque Neemias, além do propósito, ele tinha estratégia de que, em tanto tempo eu vou terminar. Ele era copeiro, o rei ia precisar dele. Obviamente, ele saindo, alguém precisaria tomar esse lugar. Como ele era um homem de confiança, é muito difícil o rei, de um dia para a noite, arrumar alguém para ficar nesse cargo de confiança. Então, o rei deu um prazo. Quanto tempo? Ele falou assim, eu preciso de tanto tempo. Então, tudo que a gente planeja para fazer para a obra de Deus, precisa ter um prazo, precisa ter um tempo, precisa ser planejado. Porque quando se tem organização, se tem planejamento, se tem uma comunhão, aí Deus entra no propósito. E aí ele foi. E aí a Bíblia fala que ele pegou o animal, chamou algumas pessoas e ele começou a andar. Agora os olhos de Neemias estavam vendo realmente a situação. Porque no momento 1, Neemias ficou sabendo da situação pelo que foi dito. Então você imagina, agora você está vendo a situação com seus olhos. Então ele viu realmente, a cidade estava uma catástrofe. Os muros derrubados, as portas queimadas. A Bíblia fala que ele saiu por uma porta, entrou pela outra. E se você observar, o texto é tão interessante que fala assim, teve local que eu não podia passar e nem a cavalgadura que estava comigo. Ou seja, gente, era pedra sobre pedra, não tinha como um cavalo passar. E ele teve que retornar e sair por uma outra porta. E até então, ele já sabia o que fazer. Só que ele não revelou a ninguém. Tem coisas que Deus vai falar conosco no profundo, no escondido. E a gente não pode revelar a ninguém. Porque é entre Deus e nós. Porque se Neemias certamente dissesse, vamos começar a fazer assim, essa notícia chegaria aos inimigos, que provavelmente levantaria uma estratégia para atrapalhar. Como eles não sabiam, eles tentaram de uma forma, vamos chamar. Aí foi uma vez, foram várias vezes. Se eu não me engano, 4 vezes eles foram. E Neemias disse, eu não posso descer, porque eu estou numa grande obra, de tal forma que eu não posso parar. O adversário vai tentar de todas as formas fazer você parar. Tirar o seu foco do alvo. Ele tinha um foco, ele tinha um alvo, ele tinha uma estratégia, ele precisaria cumprir essa estratégia, porque ele prometeu para o rei que ele tinha tanto tempo para cumprir aquela obra. E é interessante que Neemias ali foi dividindo, enquanto os que não estão trabalhando estão vigiando, e eu vou ficar com algumas pessoas e com umas buzinas. Então, como a Bíblia fala que em Jerusalém tinha 12 portas, né? Então eram várias entradas, você poderia entrar para Jerusalém na cidade por todas as portas. Então era muita coisa para reparar, era muito muro para se levantar. E aí Neemias falou assim, quem ficar comigo aqui vai ter uma buzina. Então, como nós estamos bem afastados uns dos outros,
onde ouvires o som das buzinas, se reunia ali para guerrear conosco. Olha que estratégia. Então, assim, eles estavam trabalhando e ao mesmo tempo vigiando, alerta, porque a qualquer momento o som da buzina, eles teriam que correr para o lugar daquela buzina. E a Bíblia fala que eu e meus irmãos, enquanto uns trabalhavam, outros descansavam, tinha sempre alguém na brecha, sempre alguém guardando, como vigia. Olha que coisa organizada. Às vezes a gente quer fazer as coisas para Deus, mas a gente não pensa na organização. Tem que pensar na organização, no controle ali. Algo muitas vezes vai fugir das nossas mãos, porque é para Deus fazer. Mas o que é para nós fazer, em nenhum momento você vai ver aqui a intervenção divina. Pode ler o texto de Neemias, não tem, porque era coisa para eles fazer. Ele tinha um coração que ia fazer, e o negócio foi tão de Deus, que os irmãos disseram: Neemias, nós estamos com você. E aí, como o inimigo mandou 1, 2, 3, 4, Neemias não foi porque tinha uma grande obra para fazer, aí eles jogaram sujo. Chamaram o profeta, pagaram para o profeta, e disse: leva Neemias para dentro do templo, e diz que ele tem que sacrificar lá, porque é assim que Deus quer. Olha só. O camarada mandou a mensagem: Neemias, você precisa se esconder aqui no templo, aqui no Santo dos Santos, porque os inimigos vão te procurar e se te encontrar vão te matar. Se ele fizesse isso, ele estaria desobedecendo uma ordem divina, porque só entrava no Santo, no Santíssimo, quem era sacerdote. Neemias não era sacerdote. E aí quando ele ouviu isso aí mais uma vez Neemias disse: não, eu não vou descer, não vou, porque eu estou fazendo uma grande obra de tal forma que eu não posso parar. Então, o interessante de tudo aqui é que Deus deu a estratégia para Neemias, só que ele não revelou para ninguém. É igual eu chamar o pastor Manuel, o missionário Luzia, o missionário Ivanilde, as levitas Sara e Evelyn. O plano, nós temos que fazer algo. Mas certamente não, mas como que a gente vai fazer? Vamos até o local, quando chegar lá eu vou revelar. É isso que Neemias fazia. Quando chegava lá, ele reunia a irmã Luzia. A irmã Luzia, a sua função é essa aqui. Só a irmã Luzia sabia. Pastor Manuel, a sua função é essa aqui. Aí a Bíblia vai contando, se você ler os textos mais para frente, vai falar que os filhos de tal repararam a porta de tal lugar. E os filhos não sei de quem repararam a porta de tal lugar. De tal forma que tinha gente em todas as portas reparando. E as portas que estavam queimadas não estavam mais. E os muros que estavam derrubados agora estavam reconstruídos. A Bíblia fala que foram 152 dias. É isso? Se eu não estiver enganado? 52 dias, ou seja, 1 mês e 22 dias. 1 mês e 22 dias. E olha que os muros de Jerusalém eram grandes. Tanto em largura como em altura. Que bonita, né? Pedra sobre pedra que tinha que colocar, ou seja, imagine o trabalho desses homens. E não tinha muitos homens não, porque se os poucos que estavam lá estavam no opróbrio, não tinha muita gente. Muitos tinham ido para o cativeiro, muitos tinham morrido, né? Tanto é que se você vê no início, fala assim: os que ainda sobrevivem, isso quer dizer que muitos morreram. Os que não estavam no cativeiro, ou porque, né, se não estavam no cativeiro, porque morreram. Mas Deus deu força para esse povo. Porque se eles estavam em miséria, provavelmente não tinha muita coisa para comer. Então imagine a estratégia que Deus deu para Neemias. Em 52 dias, com animal, com pessoas que foram com ele, com mais os irmãos que tinha lá, você acha que ele não levou alimento? Levou alimento, levou água, levou material. Porque se você olhar lá, ele pediu autorização para que levasse madeiras para construir as portas. E você vai pôr só pedra sobre pedra? Precisa de alguma coisa para juntar. Ele levou recursos. Então, assim, provavelmente, quando Deus deu estratégia para ele, Deus já entrou no coração do rei para que liberasse os recursos para Neemias fazer. Então, assim, às vezes a gente quer fazer tanta coisa para Deus e a gente não sabe de onde vem o recurso. Então nós precisamos descansar. O fato de Neemias estar triste é porque ele sabia, é o local do sepulcro dos meus pais. Sepulcro dos meus pais, ou seja, os pais dele não estavam mais vivos. Então eu não vou mais preocupar com o povo que está lá? Não. O judeu é judeu onde quer que ele esteja.
Os meus irmãos que estão lá estão no povo. Então, às vezes Deus vai usar você para abençoar o seu irmão. Deus vai usar você. Talvez Neemias nem desfrutou. Provavelmente não desfrutou de Jerusalém. Porque ele era serviçal lá onde ele estava no palácio. Depois de ter reconstruído os muros, ele voltou ao seu cargo. Mas ele sabia que os seus irmãos estavam lá adorando a Deus. Então, se você olhar Esdras, Neemias, fala de reconstrução, e Esdras ainda fala que foi restabelecido o culto, o próprio Neemias ali, né, aí se você olhar o texto vai falar que foram resgatados os livros da lei, os levitas voltaram a fazer os seus trabalhos, e assim, a partir da reconstrução das portas e muros, Deus começou a reconstruir, trazer de volta a adoração. Aí a Bíblia fala que eles começaram a reparar o santuário, que era o local onde ofereciam sacrifícios, o templo. E aí foi reconstruindo. Depois foi destruído, mas foi reconstruído. Precisou alguém se levantar. Então é normal, irmãos, você se levantar para fazer a obra de Deus e você ter resistência. De pessoas, às vezes, que estão contigo, ou de pessoas que vão se levantar que você nunca viu na vida. Que vão se levantar, vão falar contra você. Mas se Deus te comissionou, porque Neemias foi comissionado, ele não foi chamado por Deus. Ele sentiu no coração o desejo, e Deus falou assim, está alinhado ao propósito que eu tenho. Vai lá e faz, entende? Em nenhum momento você vai ver que Deus chamou Neemias, como chamou a Moisés, como chamou a Josué, como chamou a tantos outros, né? Até o próprio Saul, que foi escolhido por Deus, o próprio Davi, que foi escolhido por Deus. Deus não falou com Davi, mas usou Samuel para que ungisse Davi. No caso de Neemias, não. No caso de Neemias, não. Ele colocou o desejo no coração, se entristeceu pela situação, e ele falou, preciso fazer alguma coisa, eu preciso. E a Bíblia fala que ele foi orar, que ele jejuou e pediu perdão, fez oração de confissão, para que Deus o comissionasse para isso. E aí depois que ele se levantou e aí pediu para que Deus desse graça diante do rei, teve a graça do rei, teve cartas do rei, provavelmente levou mantimentos, uma série de coisas pelo tempo que ele ia ficar. Agora imagine você, olha a estratégia desse homem. Ele deu um prazo. Ele não sabia em quanto tempo ele faria, porque ele ouviu a situação. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver. Talvez quando o Neemias chegou lá, falou assim, poxa vida, eu dei tantos dias para o rei, mas pode ser que eu gaste mais. Mas a Bíblia fala que eles estavam com o coração tão aplicado na obra, que em 52 dias eles terminaram. Então eles tinham recursos para ficar todos esses dias lá, fazendo a reparação dos muros, e foi uma coisa extraordinária. O inimigo ainda quis retalhar e disse assim, o que fazem esses fracos judeus? Eles acham que do dia para a noite eles vão reconstruir esses muros? Aí ele falou assim, eles vão começar, isso não vai dar em nada não. Não é o que o adversário faz para nós aí fora? Esses crentes vão jogar, ixi, esses crentes aí não vai dar em nada não. Ó. Ainda falaram assim, ó, vai vir uma raposa e vai destruir. Ou seja, eles estão tão fracos que eles não têm nem força para fazer um muro. Que só vai bastar uma raposa, para encostar e o muro vai cair. Olha só. Então assim, o adversário vai te intimidar, vai dizer que você é fraco, que você não pode, que essa oração que você está fazendo não vai dar em nada. Aí isso tem que ser combustível para que a gente se levante e faça mais, e tenha mais forças. Agora imagine, gente, você consegue imaginar alguém trabalhando e segurando arma? Dá para imaginar isso? A pessoa está lá com colher de pedreiro lá, fazendo a massa, e a arma, com uma mão trabalhava e com a outra tinha arma. Pode ver, o texto diz, com uma mão eles trabalhavam, na outra eles tinham armas. Eles iam beber água, com uma mão bebia, a outra mão estava a arma. Então, eles estavam não somente preparados para guerrear, como também preparados para trabalhar. Olha só que coisa. É um negócio interessante você começar a imaginar. Eu viajo dentro desse texto. Eu falei, como que pode, né? Normalmente a gente usa as duas mãos para trabalhar, mas a Bíblia fala que ele... Não é que uma mão ele tem, né? Eu estou conjecturando aqui, falando assim, mas não é que ele tinha uma mão para trabalhar e outra arma. Eles estavam paramentados para a guerra, usando as duas mãos, mas se precisasse soltava, já estava pronto com a espada, com escudo, com lança. Eles estavam preparados para a guerra, paramentados para a guerra, mas também trabalhando.
Ou seja, nós temos que estar preparados. Nós sabemos a situação. Nós estamos aqui, eu vou fazer a obra de Deus, não preciso me preparar não. Se prepare, porque o adversário vai vir forte para tentar te derrubar, para tirar você do foco. E eu me lembro agora de uma história que Deus enviou um profeta e disse assim, para o homem: você vai por esse caminho, por aqui, vai cumprir aquele propósito e você vai voltar pelo mesmo caminho. O profeta foi, cumpriu a ordem de Deus na ida. Aí na volta o adversário enviou um outro profeta e disse aqui: vem aqui na minha casa, dorme aqui, se alimenta comigo e no outro dia você vai. Porque Deus falou comigo. Aí o profeta falou assim: bom, Deus falou comigo que sou profeta, então Deus falou com ele também que é profeta. E aí o camarada foi, no outro dia, quando ele foi, disse que ele foi morto. Então assim, nós temos que ter convicção de que é Deus que está falando conosco. Certamente, a ordem de Deus não foi que você vá e volte pelo mesmo caminho. Ele voltou por outro. Porque ele achou que aquele profeta também era profeta de Deus. E aí onde está onde entra a nossa parte aqui? Peraí. Senhor, o Senhor falou comigo assim. A ordem inicial era essa. E essa pessoa está falando assim: me confirma, Senhor. Me confirma se eu devo assim, se eu devo não. Davi não fazia isso? Senhor, eu devo subir contra os filisteus? Aí Deus enviava o profeta lá: sobe contra os filisteus, porque eu já entreguei os filisteus nas suas mãos. Davi subia e era vitorioso. Pode ter certeza, quando nós não consultamos a Deus, nós estamos pela nossa própria vontade. E aí não tem proteção. Porque a proteção de Deus, ela vai enquanto estiver obediência. Eu estou obedecendo a Deus, estou indo com a ordem de Deus. Neemias poderia muito bem não pedir autorização, não pedir carta, não pedir nada. Aí ele estaria indo por sua conta e risco. Quando ele pede autorização, não, tem autorização do rei Artaxerxes para passar por essa fronteira, porque eu tenho algo a fazer. De madeira, recursos. Ele tinha autorização. Ou seja, o que é isso? Legalidade. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus, não tem legalidade. Abre o ministério, não registra a placa, né? Abre o ministério, não registra. Aí começa a fazer coisa tudo por fora, sem estar nada legalizado. Como a gente quer que prospere? Já começou errado, não é? Então as coisas de Deus precisam ser certinho. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Óbvio que tem, dentro desse capítulo de Neemias aí, tem muita coisa para a gente aprender. Mas quando Deus nos comissiona para uma obra, e é aquela coisa, né? Quando Ele comissiona, eu tenho que pôr o pé porque Ele vai pôr o chão. Amém? É isso.